Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Motivo de alegria estarmos juntos aqui para mais uma vez louvar e cultuar o santo nome do Senhor. Abram suas Bíblias, por gentileza, no capítulo 19, versículo 13. Como hoje é o dia das crianças, vou falar um pouco de crianças, né? Mateus, capítulo 19, versículo 13. Obrigado. Amém? Que diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não entorveis de vir a mim, porque deles tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos para dali. Jesus está dizendo assim, olha, se nós queremos herdar o reino dos céus, nós temos que nem ser igual uma criança. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, se esse pessoal dessa guerra aí tivesse o coração de uma criança hoje, será que teria essa guerra? Que nós podemos ter o coração de uma criança, pudermos ter compaixão um com o outro. Se nós olharmos uma criança, na mesma hora que eles estão brigando, não dá um minuto, eles já estão abraçados um ao outro. Aleluia. Feche seus olhos. Ore comigo assim, ó. Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para bendizer e cultuar o seu santo nome, Jesus. Que toda a honra e toda a glória venha ser para ti, Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que não puderam vir, Jesus. Abençoa nós, Jesus. Aleluia, eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
que vivo está. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedir, Jesus virá. Então grite, então chores por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Jesus, queremos contemplar a tua glória, Senhor. Derramamos o nosso coração diante de ti, Senhor. E abrimos o nosso coração, Senhor Jesus, para ouvir a tua palavra neste momento, Pai. Fala conosco através do teu servo, Pai. Os nossos corações venham estar atentos àquilo que o Senhor precisa falar conosco, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Senta aí, irmão, fica à vontade. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Descansaram bastante hoje? Descansaram? Preparei a pregação hoje com a esperança que vocês tivessem descansado bastante. 10 páginas. Tem paciência aí. Irmãos, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que é muito recorrente na nossa vida, na vida de qualquer cristão. Se eu perguntasse para você, você tem certeza de que você é salvo? O que você me responderia? Você tem certeza? Quem tem certeza que é salvo? Talvez você levante a sua mão aqui dentro da igreja, que a gente se entende, somos todos irmãos. Mas lá no mundo, uma pessoa que não é crente, não acredita em Deus, está naquela ali, né, de que céu é uma coisa boa, inferno é uma coisa ruim, e de que ninguém quer ir para o inferno, mas também pagar o preço para ir para o céu, também ninguém está muito aí e tal. Se lá no teu serviço, no meio de 10 pessoas que não fossem crentes, eles perguntassem, não como eu perguntei, mas de dedo em riste, tu tem certeza que tu vai para o céu? O que tu falaria? Porque dependendo da tua resposta, vocês podem pensar que você é uma pessoa arrogante, né? Você vai dizer, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou bonzinho. Você ia dizer isso? Quais os argumentos que você iria arrumar para mostrar para alguém que você tem certeza que vai para o céu? Porque se você disser que é porque você é bom, até uma pessoa sem conhecimento bíblico nenhum pode derrubar esse argumento com algumas palavras. Não é verdade? Porque quando Jesus foi falar com os fariseus, estava falando assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele estreitava muito mais a lei. Por exemplo, vocês ouviram que não pode matar, mas eu digo, se você no seu coração sentiu raiva de alguém, você já matou. Daí, quem nunca sentiu raiva de ninguém? Você ouviu que você não deve adulterar, mas se no seu íntimo você sentiu desejo, você já adulterou. Quem? Nunca sentiu isso, mesmo que tenha se envergonhado, desse sentimento, mas quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu raiva de ninguém? Então, é um argumento que pode ser, derrubado com poucas palavras, até com uma pessoa sem conhecimento bíblico nenhum. Então, a gente precisa conhecer quais são os critérios que a Bíblia nos dá para você saber se você é salvo ou não. Você dá argumento, dá base para a sua certeza. E João, ele fala sobre isso com a gente.
Tem uma passagem que João capítulo 1, 12, e fala uma coisa legal que eu acho interessante. Ele diz assim, ó, todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que creram nele, não é essa passagem, irmãos, não é o 1 João, isso aqui eu estou lendo outra coisa. Depois a gente vai meditar nesse texto que eu pedi para vocês abrirem. Ele fala assim, todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus, né? Naquele argumento que a gente fala, mas todo mundo, todos somos filhos de Deus. Não é bem assim. Todos somos criaturas. Filhos são aqueles que creem. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que não vai na igreja, não segue nenhum mandamento, nenhuma doutrina, não tem relacionamento nenhum com as Escrituras, pode falar que crê em Cristo. Não, mas eu acredito em Jesus Cristo. Eu creio, quem não crê? As pessoas lá no mundo, teus amigos, os meus amigos, todos eles creem em Deus. A gente vive numa sociedade que a grande maioria tem essa noção de que Deus existe, de que há um Deus acima de todas as coisas, que vai julgar o pecado da humanidade. E ele fala assim, esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Está falando de um grupo de pessoas diferente aqui nessa passagem de João capítulo 1 e 12. E não é qualquer pessoa. Não são as pessoas que nasceram naturalmente. Todo mundo aqui nasceu de forma natural. Mas esses aqui que eles estão falando é uma pessoa diferente. É uma pessoa que não nasceram segundo a ordem natural das coisas. Ele nasceu da vontade de Deus. É como Jesus falou para Nicodemos, né? Não é possível tu entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Então, nem todo mundo que nasceu de forma natural é filho de Deus. Ele está falando de um grupo diferente de pessoas. Não é qualquer um. Então, só esse texto aqui derruba muito das nossas não, né? Mas que as pessoas pensam aí no mundo, que todo mundo, Deus criou todo mundo, e Deus é pai de todos. Não, Deus criou todo mundo, com certeza, mas Ele separou um povo para si. Porque esses que nasceram de novo, Ele diz que não nasceram da sua própria decisão, nasceram da vontade de Deus. Deus separou um povo e deu-lhes um novo nascimento a partir da sua vontade. Luciano nasceu de novo da vontade de Deus. Não foi da vontade dele. Foi Deus que decidiu que ele ia desfrutar de um novo nascimento. Foi Deus que olhou para você e decidiu que você ia desfrutar de um novo nascimento. Só isso já é motivo para a gente glorificar a Deus, né? Esse Deus bondoso, maravilhoso, que tanta gente quer ser filho, mas nós fomos escolhidos para serem filhos deles. Só aí já é uma manifestação grande, enorme, constrangedora do seu amor. Então a paternidade de Deus não é herdada de qualquer forma, é herdada da vontade de Deus. Ele decide de quem ele vai ser pai e de quem ele é apenas criador. É a Bíblia que fala isso. Eu não tenho outra alternativa a não ter me render a essa verdade. Existem muitas verdades na Bíblia de que a minha concepção humana pode não concordar. Existem coisas que eu penso assim, eu não entendo como é que isso pode ser assim. Mas meu irmão, a sabedoria de Deus, ela é infindável. Deus é infinito em tudo que existe nele. A sua sabedoria é incompreensível. A gente pode compreender alguma coisa. Eu acho muito legal um conceito do Jonas Madureira, que é um teólogo que você pode procurar por ele na internet, você vai achar, e eu recomendo, é uma pessoa muito saudável, teologicamente falando. Ele fala sobre um conceito de inteligência humilhada, que nós somos humilhados, a gente se humilhar diante de Deus não é uma atitude nossa, é que a gente por natureza já é humilhado diante de Deus. Deus nos conhece toda a plenitude do nosso ser. Em contrapartida, nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele permite que a gente conheça. Até porque nós não podemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, porque Ele é infinito. Suas qualidades nunca terminam. E a sua sabedoria também nunca termina. Então, como que você pode conhecer e entender tudo que Deus planejou? Tem muitas coisas que nós só devemos nos prostrar e aceitar. Se foi assim que Deus falou, é assim que é. Eu não compreendo, mas vai chegar um dia. Porque Paulo fala que hoje a gente vê como por um espelho. Mas vai chegar o dia que nós vamos entender como as coisas são. E mesmo na eternidade, nós nunca vamos entender Deus completamente, porque Ele é infinito.
Nunca vamos exaurir Deus, nunca vamos chegar ao ponto de chegar diante de Deus. Deus, agora me explica tudo que tu és. Mesmo que Deus passasse a eternidade explicando quem Ele é, mesmo assim você nunca ia conseguir entender Deus, porque Deus é mais do que a eternidade. E para responder essa questão, aí eu queria meditar com vocês nesses dois textos, nesse texto que eu falei, 1 João capítulo 3. E eu queria dividir essa meditação em 4 tópicos. 4 critérios que a gente pode estar vendo, né? Para a gente garantir, a gente se certificar da nossa salvação. É o critério da santidade, o critério do amor, o critério da verdade e o critério do testemunho do Espírito Santo. 4 critérios que João deixa claro ali no seu texto. O primeiro é o critério da santidade. Quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. 1 João, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, não conhece Deus. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele, não continua a pecar, mas quem continua a pecar, não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. A gente precisa aqui identificar uma coisa que é entre pecar e viver na prática do pecado. O João, ele deixa muito claro, no início do seu livro, João não pode se contradizer. No início do seu livro ele diz que todos nós pecamos, né? E quem diz que não tem pecado, a palavra de Deus não habita nele. Então, todos nós pecamos. Mas aqui João está falando de um grupo de pessoas que vive na prática do pecado. Ser santo não é nunca pecar. Ser santo é viver nessa batalha contra o pecado continuamente, dia após dia, durante toda a nossa existência, durante todo o nosso tempo de conversão. Você vai pecar todos os dias, porque você peca, a nossa natureza é pecaminosa. Apesar de que a gente ser convertido e termos nascido de novo, ainda há vestígios do velho homem aqui. A nossa carne é pecaminosa. Há essa batalha entre a carne e o espírito dentro da gente. Mas quem vive na prática do pecado é aquele que não luta contra o pecado. É normal você cometer alguns deslizes, né? Você pode, de repente, alguém falar alguma coisa para você e você sentir raiva dessa pessoa na hora, né? O pecado pode te pegar de surpresa, mas ele não pode habitar no teu coração. Você pode, de repente, dar uma topada numa quina e na hora, se tivesse um machado, arrancava aquela quina fora. Alguém pode, de repente, pisar no teu pé e você querer apertar o pescocinho daquela pessoa. Isso é o velho homem dando os vestígios para nós de quem realmente nós somos. Quando você se depara com aquele sentimento, meu Deus, cara, como que eu pude ter vontade de fazer uma coisa dessa? Eu, uma pessoa convertida, na hora você pede perdão para Deus. Mas a prática do pecado é aquele que maquina contra as pessoas que fazem mal. Se alguém pisa no teu pé, você fica maquinando uma vingança. Você passa na rua e de repente passa uma mulher, não sei quem tem problema com isso, e olha e fica.
Você pode, de repente, passar, né? E a mulher também passa, um homem, não é só um homem também, né? Você pode, de repente, ser pego de surpresa com uma coisa dessa. Mas virar o pescoço é uma decisão sua. Você pode até se irar contra alguém, mas maquinar a vingança é uma decisão sua. Paulo fala que a gente não deve se vingar, porque a vingança pertence a Deus. Nós que somos convertidos, não podemos viver na prática do pecado. Martinho Lutero dizia que eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho, falando do pecado. Martinho Lutero está dizendo que você não pode evitar que o pecado suje, te pegue de surpresa, mas você pode evitar que ele habite na sua mente e no seu coração. Na mesma hora que você sentir isso, você deve lutar contra isso. Esse é o primeiro critério, o critério da santidade. É da santidade que eu falei? Vem comigo, irmão. Vocês estão aqui, né? Critério da santidade. A gente precisa identificar. Ser santo não é viver com a mãozinha assim, né? Com a aureolinha em cima da cabeça. Ser santo é lutar contra o pecado. Nós que somos convertidos e recebemos um novo nascimento pela vontade de Deus, nós devemos viver na prática de santidade. Viver na prática da santidade é o oposto de viver na prática do pecado. Entende? Como ser santo é o oposto. Ser santo não é tentar ser bonzinho com todo mundo, é viver contra a maldade que há em vocês. É identificar quem realmente nós somos diante de Deus, né? Ver Deus santo, poderoso e viver como que a gente, às vezes, ainda o pecado habita na gente, ser pego de surpresa por esses sentimentos e toda a vida tentar matar um pouquinho mais. É não viver na prática do pecado. O segundo critério é o critério do amor. Do versículo 11 ao 24, continuando no texto. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Conforme ele nos ordenou. Gravem essa frase, e amemos uns ao outro conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. O amor é prático, é uma decisão, são atitudes. O amor não é um sentimento apenas que nos faz querer estar perto de quem nos faz bem. Não. Esse amor hollywoodiano que a gente aprendeu nas telinhas de televisão, isso é uma mentira. Porque muitas vezes a gente pensa, como eu posso amor à primeira vista? Não existe, irmão, amor à primeira vista. Você pode se agradar de alguém, o amor é uma obrigação. Jesus falou assim, ele nos ordenou que a gente deve amar uns aos outros. Não foi uma sugestão, não foi assim, se possível amar uns aos outros. É uma ordem, você deve amar as pessoas. Esse amor que, bate no meu coração, e o coração acelera, e aquele sentimento, isso aí, irmãos. Eu posso sentir por alguém, posso não sentir por outro, isso aí é normal. Se o amor fosse um sentimento, seria injusto nós sermos obrigados a amar. Como é que você vai amar alguém que não fecha ali? Você não se agrada daquela pessoa.
Existe essas coisas, não existe as pessoas que você gosta mais, as pessoas que você gosta menos, existe. Tem pessoas que você quer ficar o dia inteiro do lado dela, tem pessoas que você fica uma hora, parece que já faz uma semana. A conversa não fecha, né? Os assuntos não são os mesmos, né? Às vezes você acha uma pessoa engraçada, tem um monte de gente que acha aquela pessoa engraçada, eu não acho, então não gosto, ele fica contando piadinha, eu não gosto das piadas dele. Existe, mas o amor é uma ordenança. São atitudes, não são sentimentos. É agir com atitudes de amor em favor do próximo. Como você pode ter recurso e ver uma pessoa passando dificuldade no seu lado e você não ajudar? O amor de Deus não habita nessa pessoa. Ah, mas eu ajudo o outro lá. Ajuda quem você gosta. Que vantagem é nisso? Amar a quem você gosta. A verdadeira expressão do amor está naquelas atitudes que matam o seu desejo, que comprimem a sua vontade de fazer bem às pessoas que você gosta. A verdadeira expressão do amor está aquela que te empurra a fazer algo por alguém que você não gosta. Esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele mata a nossa vontade. Quem ama morre todos os dias. Você tinha pensado nisso? Não, amar a minha esposa é muito fácil. Eu digo que a pessoa mais fácil do mundo de amar é a minha esposa, porque ela não precisa fazer nada para me amar ela. E eu também não preciso fazer nada, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Agora tem umas pessoas no meu trabalho que ali dá trabalho para amar. Mas as minhas atitudes com essa pessoa devem ser as mesmas com as que eu tenho com a minha esposa. Com a minha esposa. As atitudes que eu tenho com as pessoas que me fazem ter mal-estar devem ser as mesmas que você tem com o seu filho. Se você vê duas pessoas passando fome e você tem um pão e duas pessoas famintas, uma delas é seu filho, o que você faz? Você dá para o seu filho ou você dá para essa outra pessoa? Nenhum dos dois, ou você reparte da metade para cada um. É tratar os dois com igualdade. Ou se os dois estão famintos, mas o seu filho tomou café 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, vamos supor, os dois estão famintos, mas o seu filho tomou café da manhã e almoçou, mas o outro já está 2 dias sem comer. Isso não é igualdade, isso é equidade. É diferente. Igualdade é dar metade para cada um. Equidade é comparar as diferenças. Porque talvez o que já está 3 dias sem comer precise comer um pouco mais. Aí o seu filho, nessa balança, a fome do seu filho vai pesar mais? O amor te mata todos os dias. Porque você vai ter que matar a sua vontade, o seu desejo de fazer o bem para ele. E agir como Cristo nos ordenou que deveríamos agir. O amor é uma decisão. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Foi uma atitude. Ele deu a sua vida por nós. E por que Jesus deu? Será que eu fico pensando assim, né? Parece que a gente cria essa ilusão de que Deus nos ama tanto, né? Que o seu filho morreu por nós, porque ele olha para nós, né? E talvez se agrade da gente. E a gente se sente assim, né? Poxa, eu agrado a Deus, né? Tanto que Deus matou seu filho. Não, Deus olhou para mim, para você, da mesma forma como você olha para a pessoa que te faz ter mal-estar lá no trabalho. Porque talvez as nossas atitudes com Deus devem ser até pior diante da santidade de Deus, deve causar até mais enjoo em Deus do que as atitudes das pessoas que a gente não gosta causam em nós. Mas o que a Bíblia nos mostra é que apesar disso, Ele provou o seu amor, irmão Luciano, dando o seu filho para morrer por essa pessoa. Já pensou? Que atitude? Já pensou tu entregar o teu menino para a morte? Por uma pessoa que nunca fez nada para merecer isso? Você já pensou pegar essa criança que nasceu de você? Porque a Bíblia fala que os seus filhos nasceram dele, né? E Jesus Cristo nasceu dele. Entregar o seu filho por alguém que não merece isso, né? Você já pensou? Que atitude? Traz isso para a sua realidade. Você deixar o seu filho morrer no lugar, essa criança que nasceu de dentro de você, que detém todo o sentimento
Se existe alguma coisa de bom em nós, isso é dispensado aos nossos filhos. Eu sempre falo, eu penso comigo, né? Que se eu pudesse, assim, extrair toda a dor, todo o sentimento de tristeza dos meus filhos e colocar assim em mim, toda a dor que eles vão sentir a vida inteira, todas as tristezas, as angústias, e Deus tirasse isso tudo e colocasse em mim, talvez doesse menos do que eu ver eles passando por isso. E Deus fez isso. Essa foi uma atitude de amor. Porque o amor é uma obrigação. E muitas vezes, se a gente não deixa esse sentimento, irmãos, nortear os nossos relacionamentos, a gente começa a criar divisões. Quer ver um exemplo? Você já viu como é que eles fazem aquelas brincadeiras de dominó, que eles colocam os dominózinhos tudo um do ladinho do outro? Já viu? Aí derruba o primeiro, e é uma reação em cadeia. Cai todos eles, né? Agora, se você pegar os dominós e juntar tudo, e encostar um no outro, não é qualquer toque que vai derrubar. Você não vai conseguir derrubar, dar um toquezinho e sair tudo derrubando. Muitas vezes o que acontece na igreja, na família, nos nossos ciclos de amizade, é justamente isso, é a gente deixar com que esses espaços se instalem entre nós. E criar a ilusão de que todos podem cair e eu não, estou ali no meio. Se sentir tão seguro de si mesmo que eu estou ali no meio daquele dominó, deixando os espaços criarem entre nós e achando que todo mundo vai cair, menos eu. O que a gente deve fazer é deixar que essa ordenança de Cristo, de que nós devemos amar um ao outro, elimine esses espaços entre nós. Se amar é se encostar. Se amar é se juntar. Porque não é qualquer coisa que derruba um povo que está unido. Não está unido pelas panelinhas, é unido pelo amor de Cristo mesmo. Estamos aqui um pelos outros. Se eu vejo alguém com problema, eu vou agir com atitudes de amor para essa pessoa. Não importa o que ela faz, se no meu conceito, porque a pessoa é arrogante. No teu conceito ela é arrogante. Talvez no círculo de amizade dela tem um monte de pessoa que gosta dela. O teu conceito não é a verdade. Você pode não gostar de alguma pessoa e talvez isso seja uma evidência do teu caráter e não do dela. Mas deixar com que essas coisas nos matem e nos aproximar dessas pessoas. Para que esses espaços sejam cada vez mais diminuídos, para que a gente comece a se tornar uma igreja forte. Uma família forte. E não só uma igreja como Filadélfia, uma igreja mesmo, como um todo. A igreja de Jesus Cristo. Porque os espaços às vezes são criados não somente entre pessoas, mas entre denominações. Eu posso ver qualquer pessoa fazer tudo errado aqui dentro da Filadélfia, mas quando eu vejo alguém fazer de outra denominação, eu desço a lenha. Tá vendo? Sabia que lá a coisa não era boa. E começa a fazer propaganda ainda para trazer para cá. Não, a gente tem que tentar agir com atitudes de amor. E deixar com que as nossas diferenças não nos afastem mais. Porque é uma ordem. Como eu falei, eu não entendo como que essas coisas funcionam. Mas eu me rendo a essa verdade. Tem que ser assim, irmãos. Mas como que eu vou viver? Ainda tem gente que ainda fala, né? Não, mas eu posso perdoar, mas não sou obrigado a ficar perto. Não quero mais na minha vida. Perdoo, mas não quero mais na minha vida. Perdão é esse. Que atitude de amor é essa? Perdoa, mas dá um pé na bunda. Isso não existe, mano. Esse é o segundo critério, o critério do amor. O critério que João nos dá. Se somos salvos, esse é o segundo critério que você deve se avaliar. O critério do amor. Terceiro critério, o critério da verdade. Quem não confessa que Cristo veio em carne, esse não é filho de Deus. É o critério da verdade. João 4, do 1 ao 6. Ele diz assim: amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova. Não acreditem
em todo o espírito, mas ponham-no à prova. Não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos que se eles têm o espírito de Deus, todo o espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria o mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo. E o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não conhece a Deus, não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. João não está falando de um espírito que veio do céu e está aí fazendo coisas mirabolantes. Ele está falando do sentido daquilo que é falado, entendeu? O segundo critério, o critério da verdade, mostra que um verdadeiro crente, ele reconhece uma mentira. Ele reconhece a verdade. Jesus falou que as suas ovelhas, lembra? Ouviram a voz dos falsos profetas, do ladrão, e não seguiu. Por quê? Porque elas conheciam a voz do bom pastor. João está dizendo que os verdadeiros filhos de Deus, eles reconhecem a verdade. E a gente deve... E João aqui, na verdade, João está combatendo o gnosticismo, que era uma ideia, uma heresia que dizia que Cristo não veio em carne de verdade, né? Ele veio como uma imagem holográfica, um espírito, que viveu aí, né? Mas não era carne verdadeiramente. Se Cristo não era carne, então ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, ele não foi o primeiro de muitos. Porque a prova que nós temos de que Deus nos ressuscitará no último dia é de que ele ressuscitou a Cristo. Cristo foi o primeiro, a primazia. Então, ele está combatendo essa ideia. Negar que Cristo veio em carne é a mesma heresia de dizer que Cristo é Deus. Negar que Cristo é 100% homem é a mesma heresia que dizer que Cristo é 100% Deus. Porque ele é 100% homem, 100% Deus. Mas como que nós vamos identificar uma mentira se nós não tivermos o verdadeiro conhecimento, o real conhecimento da verdade? Nós precisamos estudar as Escrituras. O verdadeiro Filho de Deus tem desejo pela palavra. O verdadeiro Filho de Deus, ele tem desejo de conhecer a verdade. Ah, mas eu já conheço a Cristo. Não, me diz a verdade. Como que você conhece a Cristo se não for por meio da Bíblia? Cristo se revelou nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, e continuou se revelando no Novo. Não existe revelação de Jesus Cristo se não for por meio da Bíblia. Isso é ilusão. Quem conhece a Cristo não pelas Escrituras, talvez tenha criado o seu próprio Cristo. Ah, o Cristo que eu conheço lá no meu relacionamento, lá no meu quarto, eu entro lá, né, e oro a Deus, e lá, né, e converso. E tem certeza que o caráter desse Cristo, que tem se revelado a ti, lá na sua oração, tem o mesmo caráter do Cristo que se revelou nas Escrituras? Porque o crivo da verdade é a Bíblia. Se o Cristo que você conhece não é o Cristo da Bíblia, eu fico com o Cristo da Bíblia. Se o caráter do seu Cristo não é o mesmo caráter do Cristo da Bíblia, eu fico com o Cristo da Bíblia. Porque ele se revela nas Escrituras. Não tem como você conhecer a Cristo se não for por meio. Não tem como você se conhecer a Deus se não for por meio da palavra. Ele se revelou nas Escrituras. Foi um desejo dele. Ele poderia ter feito de várias outras coisas, de várias outras maneiras, mas ele resolveu fazer dessa forma. E eu me rendo a essa verdade. Você precisa conhecer a verdade. O verdadeiro Filho de Deus reconhece a verdade. E sabe, um grande problema que eu vejo também é que tem tanta gente nas igrejas sendo enganada, né, por falsos ensinos. O que é que leva essas pessoas? Será que elas são inocentes por se deixarem levar por ensinos de falsos profetas? Será que um dia alguém pode chegar diante de Deus, irmãos, e falar assim: ah, mas eu não sabia?
será que Deus vai ter, né, a razão de falar para você assim, mas tudo estava escrito, estava tudo nas Escrituras. Com o passar dos anos, Deus vai eliminando as nossas desculpas. Ah, mas eu não sei ler, tem um áudio. Mas hoje eu vou te falar que eu escuto mais a Bíblia do que eu leio. Tem a Bíblia em áudio no Spotify, tem a Bíblia em áudio no YouTube, e tem versões magníficas. Eu escuto a versão A Mensagem. É espetacular. Às vezes eu estou ouvindo e penso assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque dá uns insights quando você está ouvindo, não tem mais desculpa. Então ninguém tem a desculpa de chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia disso. Como que você não sabia? Você não leu a Bíblia? Imagine Deus falando isso. Você não leu? Estava escrito lá. Eu não li, porque não sei ler. E nunca tentasse ouvir. Tem o YouTube, tem o Spotify hoje. Nunca pensei em fazer isso. Aí você resolveu ouvir qualquer um, sem constatar se essa pessoa estava falando a verdade. Os verdadeiros filhos de Deus, eles buscam a verdade. Eles não se rendem a qualquer falácia. A gente precisa identificar isso. Esse é um critério, é o terceiro critério. Se você não tem desejo pela verdade, meus irmãos, mas simplesmente tem desejo de ouvir, você é como aquelas pessoas que, não aguentando a sã doutrina, contrataram pessoas para si, sentindo coceiras nos ouvidos, né? Buscaram pessoas que falassem aquilo que ela queria ouvir. A verdade não lhe satisfaz. O que satisfaz são palavras que satisfazem os anseios do seu coração. Seu coração é enganoso. Pode estar desejando coisas que te levam à morte. Cuidado. Eu falei sábado aqui que o Evangelho, ele nos humilha. Muitas vezes não, na maioria das vezes, o Evangelho fala coisas que a gente não quer ouvir. É essa luta, né? A nossa carne não quer ouvir, mas o nosso espírito quer. Nosso espírito tem anseio por Deus, mas a nossa carne não. O Evangelho nos espreme a reconhecer que tudo aquilo que gera prazer na nossa carne é prejudicial ao nosso espírito. E renunciar a muitas coisas, né? Que às vezes a gente, né, será que é errado isso? Não, isso aí não é errado. E às vezes a gente cria a falsa ideia de que se eu não souber, talvez eu não seja culpado disso. Talvez se eu não entender, talvez eu não seja culpado disso. É uma lei do engano. Quarto critério, meus irmãos, para terminar. O quarto critério, o testemunho do Espírito Santo. É o quarto critério, é o quarto crivo pelo qual a gente quer colocar a nossa fé, né? Para entendermos se realmente nós fundamentar a certeza da nossa salvação. Sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus nos dá essa certeza. Aí eu não vou pegar o texto de 1 João, vou pegar o texto de Romanos, capítulo 8, 16. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos seus filhos. O quarto critério é essa certeza que nós temos no nosso íntimo, de que somos filhos de Deus. Paulo nos fala que a gente foi adotado pelo Espírito de Deus no versículo anterior a esse, né? A adoção, ela era um ato jurídico que para a cultura romana era muito mais importante do que um filho nascido naturalmente, né? Porque um filho nascido naturalmente não nasceu da sua escolha. Você escolheu o teu filho, mas, né, não nasceu da sua, você não nasceu do jeito que você queria. Então, para a cultura da época e para as leis daquela época, você até tinha o direito de rejeitar esse filho, porque você não tem o direito de criar um filho que você não escolheu. Era o modo deles pensar. E Paulo usa a cultura deles para dizer que nós somos mais importantes para Deus do que um filho nascido natural. Porque um filho adotado foi um filho escolhido. Na cabeça deles, para ti, um filho poderia nascer com algum problema e você não teria escolhido isso. Agora, você ir lá adotar um filho, você teve a oportunidade de olhar, de conversar, de ver. Então, você não tinha mais o direito de abandonar essa criança. A lei romana não permitia isso. Permitia até você abandonar um filho natural, mas não um filho adotado.
Porque você escolheu. Você teve ali, olhou, pegou porque quis. Então, perante a lei, um filho adotado, perante a lei romana, um filho adotado era mais importante do que um filho natural. E Paulo diz que nós somos adotados por Deus. Nós somos mais importantes, ou seja, perante Deus, não existe a possibilidade de nós sermos rejeitados. Fomos enxertados na família de Deus de forma definitiva. E glória a Deus por isso. Só isso já é motivo suficiente para nós glorificarmos a Ele. O que Deus vai nos dar, meus irmãos, depois disso, é pouco relevante, ou quase totalmente irrelevante. Se você vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ter carro, bicicleta, isso tudo é irrelevante, perante a verdade de que Deus nos escolheu para sermos filhos dEle. Tudo isso João nos fala para que a gente tenha certeza de que nós somos filhos de Deus, para que você possa fundamentar a sua fé. Quando você olhar para dentro de si, você pode pensar: eu tenho vários defeitos, erro todos os dias, faço isso, faço aquilo, mas eu tenho certeza, há uma convicção em mim de que eu fui adotado por Deus, de que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, Ele confirma, Ele fala ao meu espírito, Ele nos dá essa convicção. Você precisa ter certeza da sua identidade em Deus. Tudo nesse mundo vai tentar roubar uma única verdade a respeito de você. É a certeza de quem você é. Todas as outras coisas podem ser tiradas de você. Você pode passar por uma situação financeira ruim, perder o seu dinheiro, você pode dar um vacilo e se endividar, tudo isso você pode fazer, perder bens materiais, você pode perder até a sua saúde. Mas uma coisa que você não pode perder é a sua identidade, é a convicção de quem você é. Jesus Cristo saiu do batismo, o céu se abriu e uma voz audível veio sobre ele e falou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Uma voz de Deus se certificando, dando certeza para ele da identidade dele. Quando ele sai e vai ao deserto, a primeira coisa que o diabo faz é colocar um "se". Tu és filho de Deus? Faz isso, tentando tirar dele a certeza da sua identidade. E Jesus responde com toda a convicção, usando a palavra de Deus, mostrando para o diabo quem ele realmente é. Eu não sei qual o problema que cada um aqui enfrenta. Cada um enfrenta os seus problemas, as suas dificuldades, os seus dilemas existenciais, problema de saúde, financeiro, um problema que pode ser muito grande para ele, pode não ser para mim. Nós enfrentamos os nossos próprios problemas, o nosso próprio universo. Nós criamos o nosso próprio universo e entramos nele. Agora, o que vai determinar como você enfrenta esse problema, meu irmão, é a certeza que você tem de quem você realmente é. Porque se você tem essa convicção de que você é filho de Deus e que Deus te enxertou nessa família de forma definitiva, todos os seus problemas se tornam menores. Se você tem certeza nesse Deus que criou os céus e a terra só por meio da palavra, e conseguiu trazer o morto à vida, e conseguiu te arrancar do lamaçal de pecado que você vivia, você tem provas aí, né, abundantes de pessoas que a gente olhou e pensou: não tem mais jeito para a vida dessa pessoa, você é um pecador, né? E Deus foi lá e resgatou essa pessoa, trouxe ela à vida, enxertou ela na vida. Tu olha para essa pessoa: meu Deus, o que é que Deus fez? Ninguém mais acreditava, só Ele. Talvez você não acreditava nem mesmo mais em você mesmo. Tu olhava assim: olha o que Deus fez em mim. Olha como eu era, a minha forma de falar. Eu me comparo, irmão, com o Wagner de hoje com o Wagner de 10 anos atrás. A forma de falar, o palavreado, o jeito como lidava com as críticas, o jeito como eu lidava com as pessoas que não gostavam de mim, né, desejava a morte, né, não gosta de mim, que se rale, né, mara que morra mesmo. Como mudou a minha forma de pensar, como Deus mudou a minha forma de ver o mundo, como Deus mudou a minha forma de falar, como Deus mudou a minha forma de lidar com os meus inimigos. Isso tudo foi um milagre maravilhoso, e eu olho para isso tudo e penso: se eu creio nesse Deus, meus irmãos, que fez isso tudo comigo, problema nenhum mais na minha vida é grande diante disso. Eu sei que eu não estou só. Você precisa ter essa certeza.
de que você não está só, de que esse Deus, Ele está com você todos os dias da sua vida. O Deus que pode lidar com a sua situação financeira, é o mesmo Deus que chegou no início e disse que haja luz, e se fez luz. É o mesmo Deus que criou o céu somente com o poder da sua palavra. É o mesmo Deus que caminhou sobre as águas, e que deu ordem para a tempestade e o tempo se acalmou. Acha que esse é um milagre menor do que um emprego, do que a sua saúde? Tudo que nós precisamos é confiar mais em Deus. Tudo que nós precisamos é confiar na palavra dEle, que fomos enxertados nessa família, por meio do seu amor expresso na atitude de Cristo, entregando a sua própria vida, derramando sangue santo, para que hoje você possa se chamar filho de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus por isso. O que é isso tudo que Ele fez diante de um pedido que você fez, por causa do emprego? Essa certeza é o Espírito de Deus que coloca dentro de nós, e de uma forma miraculosa, inexplicável. Nós sabemos que é Ele que está ali, é Ele que está falando, é Ele que está agindo, e as pessoas perguntam, como que tu sabe? Eu não sei, eu só sei que é. Eu tenho experiências na minha vida de que eu não sei explicar como que isso aconteceu, eu só sei que aconteceu. Eu estava em São Paulo há pouco tempo atrás, eu me lembro que eu estava lá, eu pedia para Deus, Deus me leva embora daqui, eu não quero mais ficar longe da minha casa, não quero mais ficar longe da minha família, né? E de alguma forma eu me coloquei naquela situação, talvez Deus me levou para lá, para me mostrar aonde eu estava, e o que Ele já tinha me dado, e para me dar valor a isso, e eu vim embora, e quando eu cheguei aqui, tive 3, 4 oportunidades de emprego, mas eu não queria mais trabalhar na minha área, e um dia eu conversando com Deus, eu falei, poxa Deus, o Senhor já fez tanta coisa, olha para os montes, olha isso tudo o Senhor fez, o que é isso, para o Senhor arrumar um emprego para mim diferente, que eu possa mudar de área, e eu mudei de área, eu estou sofrendo para caramba para aprender uma coisa nova, né, na minha idade, mas não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu tenho certeza, eu não sei como, se eu vou ficar mais 1 ano, 2 anos, 6 meses, não sei, mas eu tenho certeza que foi Deus que fez, porque 3 dias depois eu recebi uma ligação, e eu estou nesse emprego, e eu tinha esquecido disso, aí um dia vindo de moto embora, Deus falou comigo, quase em voz audível, olha onde é que tu estás, né? E eu me lembrei, é mesmo, eu tinha esquecido disso. Falei, perdão, que eu tinha esquecido do que eu tinha pedido. Eu te digo, mesmo que você esqueça das suas necessidades, Deus está lembrando dela, porque eu tinha esquecido do que eu tinha pedido, mas Ele não esqueceu, e Ele cumpriu, Ele fez aquilo que eu queria. 2 dias depois que eu estava nesse emprego novo, eu derramei água quente no meu braço. Eu não podia faltar ao emprego 2 dias, não podia faltar ao emprego, eu indo trabalhar. Eu falei, meu Deus, eu sei que eu vacilei. Frio, e eu não podia botar blusa, que o braço estava todo queimado aqui. Eu falei, meu Deus, eu sei que eu vacilei. E eu vou ter que passar pelas consequências dessa dor. E eu não quero, quero não sentir dor. Eu vou passar por isso. Mas eu quero que o Senhor me ajude a enfrentar essa dificuldade. Abranda as consequências desse meu vacilo aqui. Mas em 20 dias, eu acho que 30 dias, não tem mais nada no meu braço, meu irmão. Você pode ver isso de qualquer jeito, do jeito que você quiser, mas eu tenho certeza, dentro do meu íntimo, o Espírito de Deus confirma com o meu irmão, que foi Ele que abrandou isso. E eu posso dar testemunho diante de vocês, como eu posso falar para as pessoas lá no mundo, eles não vão acreditar, mas eu tenho certeza, o importante é que eu tenho convicção de que foi Deus que fez isso. Quando eu falo que eu me sinto perdoado pelos meus pecados, eu não falo isso com arrogância, com soberba de coração, eu falo porque é uma convicção sobrenatural que é em mim, uma convicção miraculosa, de que o Espírito de Deus confirma com o meu, Wagner, eu te perdoo dos seus pecados, e diante de todos os seus vacilos, eu estou aqui para te consolar. Eu não sou santo, não, e nenhum de vocês são, mas a gente precisa alimentar essa certeza de que o Espírito que habita em nós é muito maior do que o Espírito que habita no mundo. O Espírito que nos consola é muito maior do que o Espírito que nos acusa. É disso que Paulo está dando convicção, porque João está falando nesse texto, nos dando convicção de quem é Deus, e de que Ele fez na nossa vida, critérios para você colocar a sua fé ali, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. A verdade expressa ali em palavras, para que a gente possa vivê-las todos os dias da nossa vida, sem dúvidas. Amém?
Glória a Deus, meus irmãos. Nós vivemos por um Deus que nos serve. Ah, mas não é aquela servidão que eu digo, irmãos, de estar toda a vida dando coisas para a gente. Nos serve porque Ele está todos os dias nos livrando de nós mesmos. Se o maior castigo que Deus pode fazer para um ser humano não é colocar doença sobre a sua vida, Deus nunca vai fazer isso, meu irmão. Pode fazer, Ele pode fazer o que Ele quiser, e eu não compreendo Deus. Eu só falo daquilo que eu entendo, e entendo muito pouco. Não compreendo os desígnios de Deus, né? Paulo fala sobre inescrutáveis são os ensinamentos de Deus. Mas eu vou falar uma coisa, eu não sei como que isso acontece, entendeu? Mas a gente precisa entender que Ele é Deus, que Ele está aí para nos servir de uma forma diferente do que o mundo pensa que Ele serve. Quando a gente fala que Deus é um Deus que nos serve, as pessoas podem entender, né? Serve como? Tu não tem nada. Mas Ele está roubando essas dúvidas de dentro de nós e colocando convicção em nós. O que vem depois disso, meu irmão, é irrelevante. O que é as aflições desse mundo diante da glória do que está por vir, né? Quando eu estou passando dificuldade, eu olho para frente e fico pensando, meu Deus, isso está quase no fim. Eu não me entristeço com a chegada do fim da minha vida, eu me alegro. O meu período de teste está passando, está se acabando, meu irmão. Eu me entristeço mais com os jovens que têm a vida inteira pela frente do que eu, que já tenho pouco tempo. Estava falando com a minha esposa hoje, tu já pensou que eu vou fazer 50 anos, talvez daqui 20 anos a gente não está mais aqui. Vira essa boca para lá, irmão. Não, vira essa boca se eu tiver. É muito tempo sofrendo, é muito tempo, né? E Deus coloca essa certeza no meu coração. Eu tenho certeza disso, eu não falo com arrogância, porque a minha salvação, irmãos, ela está firme em Cristo, não é nas minhas atitudes. Você não é arrogante por ter certeza que é salvo. Arrogância, você não é arrogante em ter certeza da salvação. Isso as pessoas no mundo podem até pensar, mas isso não muda a verdade de que você tem certeza, porque a tua salvação, ela está segura no que Cristo fez. Se tivesse seguro, se dependesse da sua bondade, aí sim, seria arrogância você ter certeza que estava salvo, mas não é. Você reconhece que você é salvo não por causa das suas atitudes, mas por causa do que Cristo fez. E isso te dá tranquilidade. Te traz paz para viver de forma leve, sem se preocupar com o dia de amanhã. Porque não importa o que aconteça, tem um lugar guardado para ti, um espaço ao lado dele, onde você vai viver a eternidade. Amém? Eu oro para que Deus coloque essa certeza no seu coração. Eu oro para que Deus te dê a paz, e essa paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não entende. Porque a paz que o mundo entende está baseado em coisas materiais. A paz que Deus dá está baseado em quem você é, em quem Ele te tornou na cruz. Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Como a gente... Essa palavra ela é muito poderosa, sabia? Eu já tinha pregado na ceia aqui sobre a nossa identidade como filho de Deus. E tudo que o inimigo de nossas almas e o próprio mundo quer é roubar isso. Essa identidade, essa certeza nos nossos corações. Porque se o Espírito testifica, existe uma verdade muito forte nisso. Ah, Wagnaldo, mas é aquele que perseverar até o fim. Os filhos de Deus vão perseverar, sabia?
Pode ter certeza. Se você tem essa convicção no seu coração, você vai perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque aquele que começou uma grande obra em sua vida, ele vai aperfeiçoando. Ele vai aperfeiçoando. Então você tem essa certeza que você é filho de Deus. E essa certeza vai fazer você perseverar até o fim. E Ele vai aperfeiçoando. Ele vai te santificando. E santidade, sabe o que é? O que nós aprendemos aqui hoje. O que é que Paulo fala? Eu esmurro o meu corpo. Eu luto contra mim mesmo. Eu esmurro a vontade da minha carne. Para que eu possa ganhar a Cristo. Então, sai daqui com essa certeza. Que bom, notícia boa, que a nossa salvação está firmada em Cristo, não é em nós. Porque se fosse em nós, nós não conseguiríamos perseverar. Mas como é nele, ele vai aperfeiçoar. E nós vamos perseverar até o fim, lutando contra o pecado que ainda habita em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra nos cura. A Tua palavra que é a verdade, ela tira as dúvidas dos nossos corações. E ela faz nós crermos de um Deus que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já somos eleitos, é muito bom saber disso. Ninguém aqui precisa se candidatar a nada, porque nós já fomos eleitos nele. E ninguém precisou votar em nós, porque o voto dele foi suficiente. A morte dele na cruz foi suficiente para todos nós. Então, obrigado, Senhor, por mais uma vez colocar essa certeza em nossos corações e nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, obrigado porque a nossa salvação está firmada no ato consumado do seu Filho na cruz. Um grande amor que o Senhor derramou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Mas o Senhor nos adotou como filhos e hoje nós somos seus amigos. E queremos caminhar até o fim com essa certeza em nossos corações, sabendo que o Senhor vai aperfeiçoar até aquele grande dia em que nós estaremos junto contigo e viveremos essa perfeição para sempre. Em nome de Jesus, obrigado por esse grande milagre, Senhor. Te agradecemos mais uma vez. Se Deus por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos.